Meditações por Rabindranath Tagore. Tradução Ivo Storniolo. Editora Ideias e Letras, canal Leconde. Quinto, meditação. Há coisas que tomamos do exterior e as tornamos propriedade nossa. Com a meditação, porém, acontece justamente o contrário. Meditar é embrenhar-se em direção ao centro de si mesmo, até o centro de uma grande verdade, de modo que, por fim, a pessoa seja possuída por ela. Vejamos agora, por contraste, o que é a riqueza. O dinheiro representa certa quantidade de trabalho. Por meio dele, posso obter trabalho de um homem e torná-lo propriedade minha. Eu o adquiro do exterior e o transformo em força minha. Temos depois o conhecimento. Há um tipo de conhecimento que obtemos de outros homens, e há também um de outro tipo, o que adquirimos por meio da observação, das experiências e do raciocínio. Os conhecimentos assim alcançados representam alguns esforços que se realizam para adquirir o que está longe de uma pessoa, a fim de torná-lo propriedade da própria pessoa. Nesse trabalho, nossas energias mentais e físicas atuam de modo completamente contrário ao modo como são usadas na meditação. A verdade mais elevada é aquela que só podemos conceber quando nela submergimos. E quando nossa consciência submerge inteiramente nessa verdade, então sabemos que ela não é para nós uma simples aquisição, e sim que nós a ela nos incorporamos. Desse modo, por meio da meditação, quando nossa alma está em uma relação verdadeira com a verdade suprema, todas as nossas ações, nossas palavras e nosso comportamento tornam-se verdadeiros. Permitam-me que eu lhes ofereça um tema de meditação praticado por nós na Índia. E aqui, caros ouvintes, eu peço desculpas por não saber a pronúncia. Eu irei ler da melhor maneira possível, porque ele irá dar as traduções do que é dito, mas eu não tenho a menor ideia se a minha fala estará correta ou não. Então, me desculpem. Ombur Bhuva Sva Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimai Jiyuna Prachodayat. Om. Isto significa perfeição completa, e é na realidade a palavra simbólica que representa o infinito, o perfeito, o eterno. Seu próprio som é completo. Essa palavra representa todas as coisas. Todas as nossas meditações começam com Om e terminam com Om. Essa palavra é empregada de modo que a mente possa encher-se do sentido da integridade infinita e emancipar-se do mundo do egoísmo. Bur Bhuva Sva. Bur significa esta terra. Bhuva quer dizer a região mediana, o céu. Sva quer dizer a região das estrelas. A terra, o ar, a região das estrelas. Devemos colocar a mente no coração desse universo. É preciso que percebamos que nascemos no infinito, que não só pertencemos a um ponto determinado da Terra, mas a todo o mundo. Tatsavitur Varenyam Bargo Devasya Dimai. Medito sobre a adorável energia do Criador do Universo. A palavra Criador perdeu a força de seu significado por causa de seu uso constante. Contudo, em sua visão consciente, vocês precisam considerar a grandeza do todo e depois dizer que Deus cria este mundo com sua força criadora infinita a cada instante e continuamente, não em um só ato. Tudo isso representa a vontade infinita do Criador. Não é como a lei da gravidade, nem outra coisa abstrata que eu não posso adorar
e que não pode de nós exigir adoração. Não, mas o texto citado diz que o poder é adorável e que exige nossa adoração, porque ele pertence a um ser supremo e não é uma entidade meramente abstrata. Qual é a manifestação desse poder? De um lado estão a terra, o céu e o mundo das constelações. Do outro lado está a nossa consciência. Há um contato eterno entre eu mesmo e o universo, porque este mundo tem em minha consciência seu outro aspecto. Se não existisse nenhum ser consciente, nem uma consciência suprema em sua origem e em seu centro, não poderia haver mundo. O poder de Deus emana e flui como a consciência em mim e também no mundo exterior. Nós mesmos, em geral, a dividimos. Contudo, esses dois aspectos da criação estão de fato intimamente ligados, uma vez que possuem a mesma origem. O poder de Deus emana e flui como a consciência em mim e também no mundo exterior. Esta meditação significa, portanto, que minha consciência e o vasto mundo exterior são a mesma coisa. Onde se enraiza essa unidade? No grande poder que alenta a consciência em mim e também no mundo que está fora. Meditar a respeito disso não é apropriar-me de alguma coisa, e sim renunciar a mim mesmo, tornar-me um com toda a criação. Eis, portanto, o nosso tema. Coloquemos nele nosso pensamento, até que nosso espírito fique sereno, até evitar todo elemento de distração. Chegando a isso, não haverá confusão, nem temor, nem dor capaz de nos afetar. Nossas relações com os homens se tornarão naturais e simples. Seremos livres. Afundemo-nos na verdade dessa meditação. Vivamos, movamo-nos e coloquemos nela e para ela todo o nosso ser. Outro dos temas usados em nossa escola para que os rapazes meditem e dele se sirvam em suas orações cotidianas é o seguinte: Om Pitta Nosi, Pitta no Bodhi, Namastestu. Pitta Nosi, tu és nosso Pai. Pitta no Bodhi, dá-nos a Bodhi, consciência. Concede-nos alcançá-la e senti-la, a consciência de que tu és nosso Pai. Namastestu. Namá não tem um sinônimo adequado, embora casualmente os termos zalema ou saudação aproximem-se um pouco de seu significado. Meu namá a ti, que se torne verdadeiro. Esta é a primeira parte do texto que nossas crianças usam. Permitam-me que lhes explique como eu o entendo. Pitta Nosi, o texto começa afirmando que Deus é nosso Pai. Essa verdade, porém, ainda não foi compreendida em nossa existência, e essa é a razão de que abundemos em imperfeições, desgraças e pecados. Rogamos, portanto, que nos seja permitido alcançá-la e senti-la em nosso sentimento interior. A meditação conclui com a palavra Namastê. Permite que meu Namá seja sincero. Com efeito, esse Namá é a atitude verdadeira. Quando me dou plena conta dessa grande verdade, Pitta Nosi, então minha vida expressa sua própria verdade por meio de seu Namá, por meio de sua humildade, de sua abnegação, com um sentimento humilde de reverência. Às vezes, em nossas orações, temos palavras que nos satisfazem, ainda que as pronunciemos mecanicamente e sem pôr toda a nossa imaginação no empenho de compreender sua plenitude. Pai é uma dessas palavras. Em nossa meditação, porém, temos de compreender mais profundamente o que ela significa,
e, desse modo, pôr nosso coração em harmonia com a verdade. Podemos tomar esse mundo como ele nos parece que é, valendo-nos de leis. Podemos ter em nossa mente a ideia do mundo como um mundo de força e de matéria, e então nossa relação com ele não é mais que uma relação mecânica e científica. Nesse caso, porém, deixamos de perceber a mais elevada verdade que existe no homem. Com efeito, o que é o homem? Ele é um ser pessoal. A lei omite isso. A lei se refere à fisiologia de nosso corpo, à psicologia de nossa mente, ao mecanismo de nosso ser. E quando chegamos à nossa natureza pessoal, não conhecemos lei alguma que a explique. É por isso que a ciência ignora a própria base da verdade a respeito de nós. Todo o mundo transforma-se em uma máquina, e então torna-se algo fora do possível que vejamos o Criador como Pai, ou melhor, como os indianos Amilde o chamam, como Mãe. Se considerarmos este mundo tão somente como uma combinação de forças, a adoração não terá cabimento. Nós, porém, não somos unicamente seres físicos e psicológicos. Somos homens e mulheres e devemos encontrar em todo o mundo o infinito significado de que somos homens. O fato de que meu corpo exista é explicado pela ciência por meio de leis universais. Desse modo, pois, fico sabendo que meu corpo é não um fato isolado da criação, mas sim parte de um grande todo. Também percebo logo que minha mente pensa, em harmonia com todas as coisas que acontecem no mundo, e assim posso descobrir, com o auxílio de minha mente, todas essas grandes leis que governam o universo. A ciência, contudo, pede-me que eu me detenha aqui. Para a ciência, as leis do corpo e da mente têm como paisagem o universo, mas a personalidade não tem uma paisagem. E não podemos aceitar isso. Com efeito, se essa personalidade não conservar uma relação eterna com a verdade, assim como qualquer outra coisa a tem, então qual quimera da casualidade será ela? Por que ela está inteiramente no mundo? E como? Esse fato da existência de minha pessoa necessita ter a verdade da pessoa infinita para que lhe sirva de apoio. Chegamos a esse grande descobrimento por meio da percepção imediata deste eu que existe em nós, o descobrimento de que deve existir um eu infinito. Surge então nossa pergunta: qual é a relação que nos une a essa pessoa? O homem tem essa resposta no mais íntimo de seu coração. A resposta que é a mais íntima de todas as relações. A relação de amor. Não pode ser de outro modo, porque a relação só se torna perfeita quando é de amor. As relações entre rei e súdito, entre amo e criado, entre o legislador e quem deve obedecer à lei, são uma relação parcial para um determinado uso. Não compreende todo o ser. Mas este eu pessoal deve ter relação perfeita com a personalidade infinita. Não pode ser de outro modo. Com efeito, amamos e encontramos no amor a satisfação infinita de nossa personalidade. Chegamos a compreender que nossa relação com a personalidade infinita é de amor. E desse modo, o homem aprendeu a dizer Pai Nosso. E não Rei, nem Amo, mas Pai. Em outras palavras, existe algo nele que nós compartilhamos, algo que é comum a essa pessoa eterna e esta pequena pessoa finita. E por que terei de usar a palavra Pai, que representa a relação pessoal dos seres humanos?
Por que não temos de inventar outra palavra? Não seria ela demasiado finita e pequena? A palavra pai, em nosso idioma sânscrito, inclui a mãe. Com muita frequência, usamos esse vocábulo em sua forma dual, pitaro, que significa pai e mãe. O homem nasce nos braços da mãe. Não viemos ao mundo tão simplesmente como a chuva que cai da nuvem. O grande acontecimento é que eu chego à vida nos braços de minha mãe e de meu pai. O que demonstra que a ideia de personalidade já está aí presente. Nela encontramos nossa relação com o ser infinito. Sabemos que nascemos do amor. Nossa relação é de amor. E sentimos que nosso pai e nossa mãe são verdadeiros símbolos de nossa relação eterna com Deus. Devo ter presente essa verdade a cada instante. Devo saber que estou relacionado eternamente com meu Pai. Desse modo, eu me elevo sobre a trivialidade das coisas e o mundo inteiro adquire para mim uma clara significação. É por isso que a oração primeira pede que compreendamos a Deus como Pita. Tu, que crias o universo infinito dos mundos e das estrelas, tu estás mais além de mim, mas eu sei intimamente uma coisa: tu és Pita, Pai. O infante sabe pouco a respeito da atividade que sua mãe realiza, mas não ignora que ela é sua mãe. Do mesmo modo, eu também nada sei a respeito de Deus, mas sei isso: tu és meu Pai. Que minha consciência toda arda como uma luminária com esta ideia: tu és meu Pai. Seja este o centro constante de todos os meus pensamentos. Que o Ser Supremo que rege todo o universo é meu Pai. Pita no Buddhi. Que o desperte para a luz dessa grande verdade: tu és meu Pai. Como criatura desnuda, deixa-me colocar todos os meus pensamentos em teus braços, para que tu deles cuides e protejas durante o dia. E depois, Namá. Minha submissão será verdadeira. Esta é a mais elevada alegria do amor do homem. Namastê. Namá a ti. Que isto seja verdade. Eu estou vinculado com o Eu Sou Infinito, e desse modo, minha verdadeira atitude não é de orgulho, nem de satisfação própria, nem de rendição de mim mesmo. Namastestu. Ainda não dei a vocês o texto completo que meus garotos usam para as orações e meditações. Vocês devem lembrar-se de que essa oração foi rastreada de diversos lugares de nossa escritura mais antiga, os Vedas. Os temas não se encontrarão em ordem consecutiva em nenhum lugar determinado. Meu pai, porém, que dedicou toda a sua vida à adoração de Deus, reuniu essas palavras do tesouro imortal da sabedoria inesgotável que são os Vedas e os Upanishads. Ao referido texto, segue esta frase: Mamahimsi. Não me castigues com a morte. Mamahimsi. Temos de compreender plenamente o que isso significa. Vocês me ouviram dizer que na primeira linha se dizia: tu és meu Pai. Essa verdade encontra-se em todas as partes, e é necessário que nos abismemos nessa grande ideia do Pai. Esse é o fim e o objetivo do homem, a realização do desígnio de sua vida.
Embora estejamos certos de que vivemos eternamente unidos a nosso Pai, existem algumas barreiras que impedem a compreensão completa dessa verdade, e isso constitui a principal origem dos sofrimentos do homem. Os animais, também eles têm sua dor, sofrem com o ataque dos inimigos e com a imperfeição física. E esse sofrimento os impele ainda mais a lutar para satisfazer as necessidades de sua vida natural e superar aqueles obstáculos. Isso é em si mesmo um motivo de alegria. Podemos estar seguros de que, na verdade, eles desfrutam de sua vida, porque, por meio desse impulso, lutam contra as dificuldades e toda a sua vitalidade desperta. De outro modo, os animais seriam como o mundo vegetal. Sua vida necessita de obstáculos para se realizar plenamente, e na luta contínua contra as dificuldades que a matéria opõe, eles alcançam a supremacia e a dignidade que lhes são próprias. Todos esses obstáculos, porém, apresentam-se a eles acompanhados da sensação de dor. Para os seres humanos, em troca, existe outra fonte de sofrimento ainda mais profunda. Também nós temos de buscar nosso sustento e nos mantermos firmes contra a hostilidade da natureza e do homem. Ainda há mais, porém. O maravilhoso é que o homem, nascido do mesmo mundo que os animais e com os mesmos problemas vitais a resolver, tem ainda algo mais que o faz lutar e se afanar, e que definitivamente não se compreende de modo completo. Percebemos isso em rápidos vislumbres. E quando nos encontramos na riqueza, nadando na abundância, no luxo ou na comodidade, quando nos vemos rodeados de todas as coisas do mundo, mesmo assim os homens sentem que isso não lhes basta. E surge a oração. Não as forças naturais da terra, como o ar ou o fogo, mas há algum ser a quem o homem não compreendeu nem conheceu plenamente. Surge a oração: salva-me, não me castigues com a morte. E aqui não se trata da morte física, uma vez que todos nós sabemos que iremos morrer. Essa oração a nosso Pai não pede a imortalidade física. O homem sentiu em si mesmo, por instinto, que essa vida sua não é final e que deve lutar por uma vida mais elevada. E então ele clama a Deus: não me deixes nesta região da morte. Ela não satisfaz minha alma. Eu como e durmo, mas não estou satisfeito. Não encontro nisso minha felicidade. Morro de fome. Como o pranto da criança que pede à mãe seu alimento e que esta lhe dá, tomando-o de sua própria vida, também nós clamamos à Mãe Eterna: não me castigues com a morte. Dá-me, ao invés, a vida que surge de sua própria natureza. Este é o grito. Morro de fome. Minha alma está aflita com a morte, porque não encontra sustento naquilo que a rodeia. Vishvani Deva Savitar Duritani Parasova. Ó Deus, meu Pai, afasta de mim o mundo do pecado. Quando esta vida do eu quer obter tudo para si mesma, ela sofre um golpe e mais outro, porque sua verdadeira vida é a da liberdade, e ele fere suas asas dentro da jaula que o aprisiona. A prisão não apresenta objetivo algum para a alma. Esta clama em seu cárcere: não encontro a realização de meu desígnio, e se debate contra a grade de sua prisão, e, com golpes e dores, nossa alma percebe que a verdade não pertence a esta vida do eu, mas a vida superior
da alma. Disso provém nosso sofrimento, e exclamamos: rompei este cárcere, não quero mais este eu. Destruí todos estes pecados, estes desejos egoístas, estas ambições do eu, e possuí-me como vosso filho, como vosso verdadeiro filho, e não como criatura deste mundo de morte. Essa é a oração que proferimos quando desejamos adquirir consciência plena da vida em nosso Pai. O maior obstáculo é o egoísmo, e por isso a oração do homem a Deus não pede bens terrenos, mas o estabelecimento de uma completa relação com o Pai. Adi Badram Tanna Azuva. Dá-nos o que seja bom. Com frequência, fazemos esta súplica e pedimos a nosso Pai que nos dê o que é bom. Não sabemos, porém, quão terrível se tornaria essa oração caso recebêssemos o que desse modo solicitamos. Poucos de nós se dão conta daquilo que é o mais alto bem. Podemos pedi-lo. Pode solicitá-lo apenas aquele que conseguiu tornar sua vida pura, livre das travas do mal. Aquele que, sem temor, pode pedir a Deus que realize sua obra. Aquele que pode dizer: eu limpei minha mente, despojei-me dos impulsos do desejo egoísta e do temor e da tristeza da mesquinha vida do eu, e agora já posso pedir com a mais plena esperança: dá-me o que seja bom, de qualquer forma, tristeza, perdas, ofensas, aflições. Ficarei alegre ao recebê-lo, porque sei que vem de ti. Por mais fracos que sejamos, todavia, devemos rezar essa oração, porque sabemos que, embora possamos estar afundados na desgraça e na angústia, aquele que se der conta de que vive em seu Pai, receberá bem tudo o que vier de suas mãos. Isso é liberdade, porque a liberdade não pode limitar-se ao simples prazer. E, em troca, quando desafiamos o perigo e a morte, a privação e a amargura, e, no entanto, nos sentimos livres, quando não temos a menor dúvida a respeito de que vivemos em nosso Pai, então tudo nos traz uma mensagem de alegria, e nós a recebemos com humildade e júbilo, e inclinamos a cabeça com gratidão. Namah Shambhavaya. Eu me inclino diante de ti, de quem dimanam as alegrias da vida. Com satisfação recebemos todas essas variadas correntes de alegria que fluem por diversos canais e, por causa delas, te reverenciamos. Mayobhavayasha. Também me inclino diante de ti, de quem dimana o bem-estar do homem. O bem-estar compreende tanto as alegrias da vida como as tristezas, tanto as perdas como os ganhos. A ti, que dás dor, amarguras e aflições, a ti eu reverencio. Namah Shivayasha Shivatarayasha. Eu me inclino diante de ti, que sois bom, que sois o sumo bem. Assim diz o texto integral. Sua primeira parte é a oração que pede alcançar que tomemos consciência de que não só vivemos no mundo da terra, do ar e da água, mas no mundo real da personalidade e do amor. E quando nos precavemos de que vivemos nesse amor, então sentimos a desarmonia de nossas vidas separadas do amor.
Nós a percebemos tão somente quando adquirimos consciência da relação que mantemos com nosso Pai. Contudo, quando adquirimos essa consciência, nós sentimos tão fortemente a discórdia que isso nos aflige e nos parece ser a morte. É intolerável percebermos que apenas o amor de nosso Pai nos rodeia. Venha então a oração que pede nossa libertação das coisas e para o bem máximo, ou seja, a liberdade em Deus. E depois, no fim, nós nos inclinamos diante dele, em quem todos nós fruímos a vida, em quem se enraiza o bem-estar da alma, em quem está o bem. Om Shanti 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 Om